Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se maior. João Miguel Tavares declara-se elétrico, seguindo a recomendação dada por Arménio Carlos à Auto Europa, e Pedro Mexia confessa-se vermelho. Está reunido o Governo Sombra na véspera da consoada. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os catalães foram a votos e a situação política ficou ainda mais confusa do que já estava. Falaremos disso daqui a pouco. Neste Governo Sombra, esta semana com um convidado muito especial. Sente-se bem acompanhado, Ricardo Araújo Pereira? Sim, muitíssimo. Pelo menos a cor agrada-lhe, certamente. Exatamente, acho que é a indumentária... Diga? Não. Não é nada. Sim, acho que é a indumentária. O Pai Natal tem de facto um gosto para o vermelho e o branco. Eu acho que são cores que são validadas pelo Pai Natal e bem, não é? Jerónimo de Sousa vai estar a dizer lá em casa, finalmente alguém vermelho no Governo de Sombra. Verdadeiramente está desapontado, tens estado desapontado com as tuas desapontadas. Com as minhas prestações. Vamos dar-lhe a palavra, Pedro Mexia. Vai ser prestigiante comentar os assuntos da semana e o plano abrir e está o Pai Natal ao lado. Vai ser muito bom. Ora bem, então vamos aos assuntos da semana. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Fuga. Para fugir a quê, João Miguel Tavares? Eu não quero fugir nada. Eu vejo muita gente a querer fugir à minha volta, não é? Isto é para falar do Montepio. Quero falar do comunicado de Santana Lopes, em que ele sugere que a ideia da Santa Casa da Misericórdia entrar na capital do Montepio que foi uma ideia do Banco de Portugal e do Governo. Certo, sendo que António Costa no Parlamento disse que não, foi uma ideia da Santa Casa e de Pedro Santana Lopes. E, portanto, estamos a assistir àquele famoso clássico que a música popular portuguesa colocou nos pinkers, chamado E quem será o pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá. Quem é o autor dessa prestigiada cancioneta? Sendo que isto aqui... Quem é que é? Não, é uma banda. Não é uma banda? Um autor só. Pronto. Alguém sabe aqui? Não. Não há especialistas em música pinda? Não, é uma banda. Eu devia saber isto. É só gente da música clássica. Não, é uma banda. Certo. Então, certamente quem nos está a ver em casa vai rapidamente daqui a pouco vamos fazer uns tweets. Quem é o verdadeiro autor do Pai da Criança? Agora, esse autor nós sabemos. O autor de essa criança chamada entrada do Montepio, na entrada da Santa Casa no capital do Montepio, é que está mais difícil de saber. E é por isso que eu quero ser Ministro da Fuga, porque ninguém quer assumir uma coisa onde toda a gente verdadeiramente esteve envolvida, porque as crianças não se fazem sozinhas. Só um parênteses, é a banda Chave de Ouro, disseram-me agora aqui da Regi. A banda Chave de Ouro? O João Miguel Tavares tem referências... Eu sabia que era uma banda e que não era que não são ao alcance de qualquer um. Exatamente. E eu gostava que, ao menos, não é, façam os testes genéticos para nós sabermos quem é que é o pai. O pai, por um lado, mas eu acho que sei, atenção, eu vou aqui revelar. Por um lado, é evidentemente que é António Costa e Vieira da Silva e Carlos Costa. Que ias dizer José Sócrates. Não, acho que desta não. Ele não está nesta. Desta não está, mas é o Banco de Portugal, é o Governo. Por um lado, mas também é evidente que também é Pedro Santana Lopes. O facto de Santana Lopes, ainda antes de ter falado da hipótese de a Santa Casa entrar no capital do Montepio, ter lançado a ideia de que talvez pudesse entrar no capital do novo banco. De tudo um pouco. Por um lado achava que sim, por outro lado só queria entrar se as outras misericórdias também entrassem, mas tinha que estudar a questão porque tinha sido pedida pelo Governo. Foi uma daquelas danças à Santana. E ele agora, quando vem dizer, mas nunca ninguém falou em 200 milhões, porque foi o número que foi colocado em cima da mesa agora, estamos a falar em 200 milhões de euros. Mesmo para a Santa Casa é muito dinheiro. E Pedro Santana Lopes vem dizer, não, nunca se falou em 200 milhões, no máximo 50, 60 milhões. Mas a verdade é que estes 50, 60 milhões nunca ninguém ouviu saírem da boca de Pedro Santana Lopes, senão agora quando ele já lá não está na Santa Casa. E, portanto, aqui
assumam, se faz favor, a paternidade. Isto, como já aqui foi dito no Governo de Sombra várias vezes, parece-me uma decisão inadmissível e vergonhosa. Mas ao menos que sejam homenzinhos. Mas eu não percebo a tua metáfora sobre a paternidade da criança. Eu sei quem é que foi fecundado. Mas... Quem foi fecundado fomos nós todos. Não é? Mas eu ainda não vejo... quer dizer, o alcance são vários pais, não é? Que é que digam... Sim, exato, são vários pais. É verdade. É uma espécie de gangbang da badalhoquice. Que é o que tem sempre acontecido quando é preciso salvar bancos, não é? Pedro Mexia, este fotofinish para saber quem lançou de facto o assunto para cima da mesa, parece-lhe relevante politicamente? Estou interessado sobretudo em saber se o comendador Pedro Mexia vai prolongar a metáfora do gangbang. Não vou provar, até porque tenho o Pai Natal ao lado. Não, há duas coisas aqui. Primeiro, é capaz de haver papéis. Há papéis, já vimos hoje no Expresso. Pronto, e é preciso papéis. Quem é que terá dado? É preciso haver um rastro desta decisão. Depois, nós sabemos que o António Costa e que o Governo andou com o Santana Lopes ao colo. Isso, houve declarações de amor assolapadas para o manterem na Santa Casa para ele não ser candidato a Lisboa, talvez. Isso também é factual e, portanto, na verdade, quando o Santana Lopes tem atacado Rui Rio por ser próximo do PS, os apoiantes de Rui Rio lembram-lhe esse episódio. E tu estás a dizer que ele gosta de colinho. Agora, isto é... Pois é, acabaste de dizer que Pedro Santana Lopes gosta de colinho. Mas são outros colos. Isto é uma péssima ideia. Podemos lançar o slogan nem mais um tostão para o Montepio, não é? Evocando slogans famosos da história de Portugal. Pode ser um hashtag. Um hashtag, exatamente. Porque é sempre uma ideia, não se trata de um montante, trata-se de saber qual é a vocação de uma instituição como a Santa Casa. E depois há uma maneira de tentar safar isto, quer dizer, não, isto vai ser um banco social, portanto vai ter, como outros exemplos europeus, incluindo um que eu anotei, que é o banco holandês Rabobank, chama-se assim. Adequado, não é? Chama-se assim. Vamos fazer como o Rabobank. E eu acho que mal que se passa como o Rabobank, curiosamente é holandês, que eu acho que isso foi Vai haver uma quietinha da embaixada. É possível. Mas é absurdo, porque é tão longe das funções de uma instituição que toda a gente acha que cumpre um papel útil, que agora, mais do que discutir qual é o montante, e, embora seja importante discutir quem é o pai e quem é a mãe, o que é importante é parar com isso. É que as pessoas que podem ter influência no poder público, nos poderes públicos, na opinião pública, etc., tente impedir este negócio. O Expresso escreve este sábado que foi Vieira da Silva que empurrou a Santa Casa para o Montepio. Que relevância é que isto pode ter numa altura em que o Ministro do Trabalho está sob um intenso escrutínio na sequência do caso Raríssimas? Bem, isto tinha relevância independentemente disso. Evidentemente que ele agora está sob fogo ou não. À partida, as coisas no Parlamento não lhe correram particularmente mal e, aparentemente, a não ser que haja novidades, e é claro que ele é demasiado importante para o Governo, para o António Costa deixar cair, a não ser que surgisse uma coisa bombástica que não se vê qual é que seja. Seria mau em qualquer circunstância. Mas é preciso saber exatamente, porque nós temos este historial terrível de dinheiro para salvar bancos. Mas é um dinheiro do Estado, do bolo do Estado. Agora, de uma instituição com uma função benemérita que faz coisas que nós sabemos o que são e que são positivas, ir para um investimento especulativo, não se percebe qual é a racionalidade. Parece-lhe que Santana Lopes, Ricardo Araújo Pereira, agora envolvido na corrida à liderança do PSD, está a tentar tirar o cavalinho da chuva? Com certeza. Parece-me que é exatamente a expressão adequada. Acha uma metáfora melhor do que aquela do... Melhor do que a do gangbang, não há. Mas, de facto, a operação conhecida como tirar o cavalinho da chuva parece-me que corresponde a isto que está a acontecer. E isso acaba por ser ainda mais preocupante, no sentido em que, normalmente, as pessoas, nestas circunstâncias, passam a batata quente quando as coisas correm mal. Aqui ainda nem sequer correram. Mas como toda a gente percebe que vão correr,
Ui, esta batata está Bem, quentinha. mas Espera. o cavalinho do governo deve estar exausto, porque foi tirado da chuva tantas vezes nos últimos meses. Foi. Mas eu estive a ler e, de facto, há um passa-culpas. O governo diz, não, quem teve a ideia disto foi o Santana. E o Santana diz, não fui eu, não, foi o governo. Foi o governo. E, portanto, só fazendo o teste de ADN. Neste momento, ninguém quer a paternidade. Por isso... mas lá está, eu sublinho, é curioso, porque normalmente é o tipo de manobras que a gente vê quando, olha, os 200 milhões, afinal, olha, foi tudo para o galheiro. Nessa altura é quando isto costuma começar. Não é o caso aqui. É ainda antes de ter ido tudo para o buraco, já há pessoas a dizer, atenção que eu não tenho nada a ver com isto. O que confirma as nossas suspeitas de que realmente aquilo é capaz de ser uma péssima ideia. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Fuga. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro da Implosão. Silenciosa ou com estrondo, Pedro Mexia? Não sabemos o que é que vai acontecer. Isto tem a ver com A que risco de implosão é que quer referir-se? o risco de implosão do PSD, que tem sido diagnosticado por alguns comentadores e politólogos, etc. Nomeadamente o Nuno Garopa escreveu uma série de artigos do DN falando de vários cenários do que pode acontecer ao PSD. Ele falava que era a pasoquização, portanto, tornar-se como aqueles partidos, como o PASOK na Grécia, que eram centrais e deixam de ser. Falava na implosão, que era uma divisão em muitas fações. E falava também na ultrapassagem, que seria, no caso mais improvável, do CDS passar-lhe à frente. E o próprio Rui Rio se referiu a isso? O próprio Rui Rio se referiu a isso, no dizendo fundo... que o partido corre o risco de desaparecer se não se renovar. Exatamente. E a isso, Pedro Santana Lopes, aliás, Pedro Passos Coelho, já estou com a Teresa Leal Coelho, confundi-los, Pedro Passos Coelho veio dizer que o PSD vai sempre ser, qual é exatamente a frase? Um partido relevantíssimo. Vai sempre ser. Era isso, para quem esteve atento à política europeia na última década, dizer que um partido vai sempre ser relevantíssimo é absurdo. Houve o PASOK, que é o caso mais notório, mas houve muitos partidos europeus que desapareceram do mapa ou que passaram de ter 30% para 3%. O próprio PP, já vamos falar disso daqui a bocado, acabou de ter 3%, 3 deputados na Catalunha. E, portanto, não sei se o PSD vai ser sempre um partido relevantíssimo. O que o PSD foi sempre foi um partido relevantíssimo a nível autárquico, deixou de ser. As últimas sondagens dão o PSD a 11 pontos do PS. E, portanto, o cenário é sempre muito mau. E das duas, uma vai haver uma espécie de entusiasmo com qualquer um dos dois entusiasmantes líderes que concorrem à liderança do PSD, ou, de facto, o PSD não está de boa saúde, nem vai estar de boa saúde. E isso, com um político tão habilidoso como António Costa, que usufrui bem das coisas que lhe correram bem, como a economia e as finanças, e que tira o cavalinho da chuva de todas as outras, parece que teremos PS para bastante tempo. E, portanto, essa ideia... É normal que alguém que esteja no partido diga isso para os seus militantes, mas os partidos não são eternos. Em Portugal, a verdade, têm todos durado muito. Os que nós temos existiam, enfim, a UDP, o que é hoje o Bloco era a UDP, em certa medida. Portanto, são os 5 do princípio. UDP e PSR. Sim, está bem, mas quer dizer, aquele espaço à esquerda estava representado pela UDP e depois é PCPS, PSD, CDS. São os mesmos. Mas isso não aconteceu em grande parte dos países. A Espanha, por exemplo, há meia dúzia de anos não existia nem Podemos, nem Cidadãos. E agora também tivemos um fenómeno efêmero aqui que foi o PRD. Foi o único fenómeno que durou uma legislatura e meia ou 2 legislaturas. E, portanto... Eu acho que o catastrofismo não faz muito sentido, nomeadamente essa ideia de, por exemplo, que o CDS vai ficar à frente do PSD, parece uma extrapolação absurda do que se passou em Lisboa. Mas a ideia de que o partido vai durar sempre porque isso era o que nós achávamos em relação a Lisboa. O PSD vai ter, e depois teve, um candidato mau. Um candidato que não pode ganhar, mas tem sempre... A gente diz assim, e eu também aqui, o PSD tem sempre uma base da qual não desce. Não desce. Desceu. E, portanto, isso pode acontecer nas legislativas também. Poderá considerar-se a hipótese, Ricardo Araújo Pereira, de vir a aplicar-se ao PSD aquele conceito da economia neoliberal designado por destruição criadora? Bom, lá que eles mereciam,
se lhes aplicassem Só que coisas a parte da neoliberais. distribuição. Não. Lhes atenção, caísse um chumpeter em cima? Exato. Eu não tenho. Atenção, eu não sou a favor do desaparecimento do PSD. O que eu acho é. Porque o PSD é suposto que o Não PSD. era desaparecer o espaço, desaparecia este e vinha outro. Sim, é certo. Sim, mas o desaparecer isso PSD foi- representa, como é óbvio, representa um conjunto de pessoas. E, portanto, essas pessoas merecem ser A questão é se representadas. são cada vez menos. Mas... Exato. Mas. Não, e a questão é, como disse o Nuno Garopa, é se não haverá muitas contradições internas que já tornam aquilo... Aparentemente nesta disputa agora interna, há pessoas que já indiciaram que se calhar preferem outro partido do que o próprio Santana Lopes. Durante muito tempo se falava de criar o PSL, não é um partido com o nome dele, o Partido Social Liberal. E há claramente algumas pessoas que o mandatário de Rui Rio disse que mais vale votar no Costa, se for para ser o Santana. Estou com ele. E, portanto, sim, mas tu não és do PSD. Não sou. Pronto, é essa a diferença. Eu acho que um dos problemas do PSD, com esta perda de votos e tal, é que normalmente o que um partido faz quando sente que está a perder votos e precisa de arrebanhar mais eleitores é moderar a ideologia, ou seja, diluir a ideologia. Qual é o problema? É que o PSD não tem. Portanto, ele já fez esse trabalho. Já há muito tempo que não tem. É suficiente. Já há muito tempo que não tem. É um partido Nunca que, teve muito. sim, que congrega, enfim, várias pessoas e essa era a força, não é? A força era, não se sabe bem o que é isto, mas é uma coisa que não é o PS, pronto, e ainda não chega a ser o CDS. Agora, nesta altura, eu não acho provável que o PSD acabe, mas estar a dizer que o PSD vai ser sempre relevantíssimo numa altura em que está com dificuldade para demonstrar que existe é arriscado da parte do Passos Coelho, até porque as previsões do Passos Coelho não têm, não são conhecidas por ser acertadas ultimamente. Agora, parece-me que este antagonizar o António Costa talvez seja contraproducente para o PSD, porque parece-me que neste momento a única hipótese do PSD poder participar no governo é o Costa fartar-se do PC e do Bloco e dizer, agora dançam vocês, agora é com vocês. Há uma coisa aqui que vamos suspender teoria política. Há uma coisa muito curiosa e que as pessoas de direita têm vivido com bastante frustração ao longo dos últimos 20 anos, desde que Cavaco saiu do governo, e que elas dizem o seguinte, que é o PS está no governo sempre em tempos de vacas gordas e o PSD, coitadinho, só consegue lá pôr os pés quando isto já está tudo uma desgraça e, portanto, é a altura de rilhar os ossos. Desde que o Cavaco, disseste bem, não é? Porque o Cavaco teve, Sim. Certo, teve Sim, mas o Cavaco uma torneira de euros tá bem, muito mas larga a estamos pingar da Sim, mesa. mas ele Já o Soares tinha sido Mas primeiro-ministro ele numa altura saiu de difícil, lá há não é? 22 anos. É isso, é dessa Ele saiu de lá há época. 22 anos, já foi há muito, muito tempo. Agora, o que muitas vezes eu não vejo levantada essa hipótese, é saber se realmente o PSD tem hipótese, em tempos de vacas gordas, de ser governo. Porque, paradoxalmente, eu acho que o país está muito mais estatizado em 2017 do que estava em 1977. E isso é um enorme problema para o PSD. Porque o PSD é um partido que nasce... Isso é uma Mais afirmação- estatizado, mais estava em estatizado. É uma afirmação muito polémica, Sr. Doutor. É sim, senhor. É que enquanto o PSD era o partido de uma burguesia, de profissionais liberais, e que foi assim que nasceu, nós hoje em dia, quando eu falo de estatizado, não é que não tenham existido nacionalizações. A questão é que há cada vez mais... Por exemplo, nós estamos a falar numa televisão privada. Eu sei. Mas Em 77 nós estamos a Daqui a falar... bocado vamos falar do CTT. Nós estamos a falar de uma televisão privada, Sim. mas estamos a falar para pessoas que são cada vez mais dependentes do Estado. Ou seja, quando nós vamos olhar para os reformados, para os funcionários públicos, para pessoas desempregadas, ou seja, quando nós olhamos Não é bem a mesma coisa, sim, está bem, eu percebo o que queres dizer, não, é isso que eu mas estou a dizer. isso não é bem a mesma Quando coisa. se olha para aquilo que é o global da sociedade portuguesa e nós fomos contar as cabeças de pessoas que de alguma maneira recebem transferências via Estado, e essas pessoas e depois os seus dependentes, não é? As pessoas que lhe estão diretamente, das quais elas têm uma responsabilidade direta, nós estamos a falar, é uma coisa que o Medina Carreira falava muito, não é? Nós temos um Estado com uma dimensão tal que é preciso saber se um discurso, ou se um partido que tenta ter um discurso mais liberal e para falar para pessoas que não pertencem a esse tipo de circuito, que hipótese é que ele realmente tem, quando vai às urnas, de ganhar, a não ser em alturas extremas em que o país está com a corda ao pescoço e não há dinheiro. E aí sim, chamam a direita, porque assim como assim,
não há forma de andar a distribuir os impostos com a mesma generosidade habitual. Desde que as contas estejam mais ou menos equilibradas, então os socialistas são bastante mais competentes que o PSD nesse tipo de serviço e, portanto, estão condenados a ir mandando no país enquanto o país não for outra vez para o buraco. E isso é um problema muito grande para o PSD. Voltando à situação concreta, Sim. agora vem aí o Natal, depois o Ano Novo, depois logo a seguir as eleições para a liderança do PSD e até agora debates Nicholas. Exato. Será que não vão fazer falta aos militantes para escolherem o próximo líder? Como se viu por isto que eu acabei de dizer, eu acho que este debate ideológico é de uma enorme importância. Eu acho é que o PSD tem medo dele. O PSD não sabe o que há de dizer ao país, nem sabe verdadeiramente o que há de dizer a si próprio. Porque acredito sinceramente que o PSD acha que se tiver um discurso liberal, como Pedro Passos Coelho teve, ele era mais liberal no discurso do que na prática, mas que esse discurso afasta eleitorado. E que se o PSD tiver esse tipo de discurso, isso é um facto. não volta a meter os pés tão depressa em São Bento. Retirando esse discurso, o que é que fica? Fica andar Rui Rio e Pedro Santana Lopes a tentarem combater a tentarem ver qual deles é o melhor António Costa cor de laranja. E para ter um António Costa cor de laranja, já lá está aquele António Costa cor de rosa. O Pedro Mexia fica então ministro da implosão. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da adoção. Abençoada ou sem bênção? Aparentemente Ricardo é Araújo Pereira. abençoada. É abençoada. Quero falar do escândalo das adoções ilegais Exato. por parte da IURD, Sim. revelado pela TVI. Exatamente. O caso, apesar de tudo, é complexo. Começa por ser complexo desde o início, logo, porque, ao que parece, os bispos da IURD são encorajados a ter uma família e a valorizá-la, e começando por fazer uma vasectomia. Ora, ou eu estava distraído nas aulas de educação sexual, ou fazer uma vasectomia não é o melhor Incentivo à família. A primeira pedra À para construir constituição de uma família, assim, se calhar fica inviabilizada com a questão da vasectomia. E é complicado ir acompanhando todas as posições das várias igrejas sobre quer dizer, a sexualidade. Igrejas que têm o mesmo livro como referência, uma diz, não, contracepção, nem pensar. Outra diz, contracepção logo, e irreversível. Sabes porquê? Porque não está lá. Não, exatamente. É que não está lá, Exatamente. não é? É difícil. Então, há mais coisas sobre comer carne de porco. Claro, muito mais. Do que, enfim, sobre isso, sobre vasectomias. Mas eles lá conseguiram descortinar que Jesus deseja ardentemente que eles façam uma operação para vasectomizar. E o que é que sucede então? Mas numa decisão fase posterior, Sim. acharam que deveriam ter crianças. O melhor do mundo são as crianças, como disse Fernando Pessoa num poema que está desatualizado, porque o melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo agora. É isto que, atenção, nas universidades borrifa-se nisto. Continua-se a estudar o poema como se ele estivesse atual, mas não está. E então o que acontece é que a IURD tinha... É tudo bom, porque a IURD tinha um lar ilegal, logo para começar, tinha um lar ilegal, e depois, ao que parece, alegadamente... Era o que Sim, porque eles põem muitos processos. Exatamente, Cuidado com isso. era o que faltava ser eu o único a ir malhar com os ossos na cadeia por causa disto. Não, eu produzi as minhas filhas à moda antiga e, portanto, não me apetecia agora. Mas, então, alegadamente... Tudo o que se disser aqui neste programa é sempre alegadamente. Exatamente. Fica já Vamos lá ver. para qualquer ocasião futura É isso mesmo. a advertência. É tudo alegadamente. Tudo, alegadamente. sempre. Até E temos neste aqui um caso alegado Pai concreto, Natal. Temos um alegado Pai Natal. Que é para relembrar isso. Neste caso concreto, o alegado lar da alegada IURD era alegadamente ilegal. E, portanto, estavam lá crianças especialmente frágeis, porque... Essas não eram alegadas, não? Não eram alegadas. As crianças é a única coisa para Crianças de famílias pobres que não tinham estavam forma factuais de... crianças, Sim. factuais crianças, produto de lares factualmente pobres. E, alegadamente, a filha do bispo Edir Macedo olhou para um catálogo e gostou muito de duas crianças, ficou alegadamente muito interessado em duas crianças e então obteve-as. Mas isso são só dois casos. São só dois Parece que casos, sim, há vários. outros sim. mais. São só dois casos. Quer dizer, quem
adotou ou já tentou adotar crianças sabe que o processo é ligeiramente mais complexo e moroso do que isto. E, portanto, alguém deixou de fazer o que tinha de fazer. Alguém fechou os olhos, no mínimo. Alguém fechou os olhos. Por exemplo, ao que parece, alegadamente, há documentos no tribunal que dizem, por exemplo, que a mãe de uma destas crianças é seropositiva. E isso reforçava a ideia de que... Ora, a senhora, alegadamente, é dadora de sangue. Portanto, das duas uma. Ou as pessoas que a deixam dar sangue estão tragicamente enganadas, ou então a senhora não é seropositiva. E, portanto, há vários outros aspectos problemáticos, como, por exemplo, documentos de tribunal que dizem esta criança, testemunhou o homicídio da sua própria ama, entre parênteses, ao que dizem. E, portanto, é tudo feito com este rigor. A Procuradoria-Geral da República abriu esta semana um processo de averiguações à atuação do Ministério Público neste caso, que já tem anos em cima. Esse é o problema, não é? Ainda se vai a tempo de fazer justiça, Pedro Mexia? Em relação aos casos, parece que há prescrições. Já prescreveu, e, portanto, é difícil. O que não prescreveu, e não é preciso, digamos, barricar-nos com muitos alegadamente, porque quem alegou estas coisas foi a Justiça Brasileira. A IURD tem uma folha de processos no Brasil que vão desde lavagem de dinheiro e evasão fiscal até curandeirismo, que é um crime engraçado, curandeirismo. E sempre teve uma história problemática e sempre teve processos judiciais. E eu não faço parte daquelas pessoas liberais e tolerantes que acham que qualquer movimento autodenominado religioso é um movimento religioso sério. Há, apesar de tudo, uma diferença entre religiões, por péssimas que sejam em algumas das suas práticas, que já cá andam há alguns séculos, até alguns desses movimentos, que basta nós ouvirmos alguns minutos, por exemplo, de uma rádio de algumas desses movimentos, para perceber que não há ali nada de religião. Há um target, que são pessoas com dificuldades na vida, 3 ou 4 coisas que nós podemos sempre identificar, o desemprego, o alcoolismo, essas coisas, e há depois uma maneira de cativar essas pessoas e de lhes extorquir dinheiro. Isso é um historial amplamente estudado, há livros... Pedro, eu sei que tu és católico, estás a cometer uma injustiça porque há um target, quer dizer, por exemplo, o Bispo Edir Macedo tinha um target que é, eu quero um Boeing. Pronto, está bem. Portanto, não, mas vai recolhendo dízimos até ter o Boeing. Há um target do público-alvo. Portanto, eu acho que os sociólogos acham que devemos tratar todas as religiões com o mesmo grau de imparcialidade. Mas nós podemos ver que não é tudo a mesma coisa. E eu não estou em desacordo contigo, mas é preciso ter algum cuidado. Primeiro, para respeitar também esse tipo de pessoas que frequentam as igrejas. Eu não estou a e depois, para não esquecer que, apesar de tudo, a IURD também tem, nomeadamente no Brasil, um papel gigantesco a nível da ação social, é exatamente o contrário. Faz com que aquilo se... Isso também é o Hezbollah. Isso também é o Hezbollah. Não, com certeza. Não é por aí. Com certeza. Não é por aí. Sim, mas tem também um poder que é muitas vezes iníquo. E isso transforma, como é o caso aqui, não é? Porque, quer dizer, não há rastafaris a comercializar crianças de continente para continente. A IURD... Não tem esse poder, não é? A IURD ameaça com uma série de processos e considera estas acusações uma campanha difamatória e mentirosa. O que é que Edir Macedo tem para alegar em sua defesa, João Miguel Tavares? Eu tenho logo este pequeno problema, já é defeito profissional. Quando há alguém para abrir a boca para se defender de uma acusação, e isto foram 2 semanas de programa, com muito documento, não é? Com muita documentação, com muito testemunho. Quando a primeira coisa que dizem, isso é uma campanha difamatória, como nós conhecemos de outro tipo de processos que também ocorrem em Portugal. Estás-te a lembrar especificamente de algo? Estou-me a lembrar. Não, de repente não me vem nada à memória. Não é? Mas quando é logo, é tudo uma cabala e uma campanha difamatória, a primeira coisa que sai da boca, eu, do modo geral, a minha
primeira sensação é de que, isto há aqui muita verdade. Porque quando não há muita verdade, em vez de começarem logo, isto é uma cabala, isto é uma campanha, isto é uma campanha, isto é uma cabala, as pessoas mostram, não, isto é falso por causa disto, isto não é verdade, vou agora desmontar isto neste ponto e naquele ponto. Hoje em dia, quer dizer, e não falta certamente meios de comunicação social para fazer isso. Agora, há um evidente... Existe gente que depois coloca em causa lá o tal pastor Alfredo, que foi bispo de Aurde, não é pastor, é bispo de Aurde, e que dizem que hoje em dia também tem ambição, que é o principal denunciante, e que hoje em dia dizem também tem a ambição de criar a sua própria igreja. Isso também... Eu não duvido que isso possa acontecer. Agora, nós precisamos de ter noção se as acusações são ou não factuais e são ou não sustentadas. Esta ideia que as pessoas têm um bocado românticas dos whistleblowers, como nós falávamos aqui há pouco tempo, que as pessoas que chegam à frente e que denunciam têm que ser uma espécie de Madre Teresa de Calcutá. Isso não é verdade. A Madre Teresa de Calcutá tinha mais do que fazer. As pessoas que muitas vezes chegam à frente para denunciar fazem-no por raiva, fazem por vingança, fazem por outro tipo de interesses. Podem fazê-lo pelas piores intenções do mundo, tal como foram os mafiosos que metiam o padrinho na cadeia. Sim, eram mafiosos, com certeza. Mas isso não tem importância. O que é importante aqui é analisar até que ponto as acusações são consistentes, independentemente de qual é a motivação das pessoas que se chegam à frente para fazer a denúncia. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Adoção. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora... ainda o Ricardo Araújo Pereira, que se sente maior. Cresceu, Ricardo Araújo Pereira? Não, mas fica com essa sensação. Explique lá esse estado de espírito. Carlos, porque a propósito dos independentistas terem reforçado a sua posição no Parlamento catalão... Vamos, portanto, falar das eleições catalãs. Exatamente, é sobre a Catalunha. E eu de repente vi um mapa de Espanha. Se todas as regiões espanholas reivindicassem a independência... Portugal passava de ser o país mais pequeno da Península Ibérica para ser o maior. E de repente senti-me de facto maior. E gostou da sensação? Mas foi rápido, passou-me rapidamente porque, de repente, a Frente de Libertação dos Açores, que eu não sabia que estavam aprisionados, disse parabéns à Catalunha e que isto seja realmente um estímulo e uma inspiração para várias lutas. Como, por exemplo, e apontaram para si próprios enquanto tossiam disfarçadamente. E acha que podia haver algarvios a ter também depois a tentação, etc., por aí adiante? É possível, sim. É possível. Será que se pode aplicar a este caso, às eleições e ao resultado das eleições desta semana na Catalunha, a máxima de Mário Soares, que em tempos elogiou a sabedoria do povo quando não põe os ovos todos na mesma cesta? Quer dizer, eu não sei se este caso se aplica. O Mário Soares não estava à espera, acho eu, que aqui há ovos de galinha, de pato, de peru. Há uma série de ovos que não jogam uns com os outros. Eles não querem estar na mesma capoeira. Esse é o problema. Eu tenho, aliás... Eu sei que a questão é muito complexa, não é? É muito complexa a questão aqui. E eu cheguei a uma ideia, pode ser histórica este momento, em que de repente eu resolvo, eu continuo a pensar na questão israelo-árabe e ainda não tenho solução para essa. Agora, para o problema da Catalunha, parece-me que descobri uma solução de consenso que agrada a todas as partes, que é a Catalunha continua a ser uma região autónoma, não é? Como que era a Espanha, mas para satisfazer as suas pretensões, as pretensões da Catalunha, passa a ser uma região autónoma de Portugal. Ou seja, passa a ser um enclave português. Olha, que jeito dava. Já viste? A cabinda. Sim, mas atenção, mas o Barcelona joga no Campeonato Espanhol na mesma. Okay. Não é já. Não. Eu pensei no assunto, não é uma coisa à balda. Senão a gente nunca mais cheira a taça, nunca mais. E portanto é isto. Mesmo assim, já é o quê? Exatamente. Mesmo assim, estamos em dezembro e já não tens muito para chegar, não temos muitas competições. Mas é isso. Atenção, eu gostava que dessem uma oportunidade a esta ideia. Talvez o Rajoy. Pode ser. Rajoy, como todas as pessoas que têm nome de quando se está a puxar o muco. Não é? Quer dizer, é natural que tenha dificuldades. Quem é que ganhou estas eleições, Pedro Mexia? Ou será que se deve perguntar antes se alguém realmente ganhou
nestas eleições de quinta-feira na Catalunha? Não acho que foram clarificadoras. Claro que foram. Então, Há alguém que realmente perdeu. Um partido unionista ficou em primeiro. Os independentistas tiveram mais deputados. Os unionistas tiveram mais votos. O partido mais unionista foi o mais castigado. E o partido mais independentista perdeu 1/3 dos deputados. É claro, então, é óbvio que ficou tudo na mesma. Sabes o que é que eles precisam? Nestes casos em que não se percebe quem é que ganhou, António Costa. Mais uma razão para serem um enclave português. Já o Costa chegar lá e dizer assim, ora bem, vai uma geringonça aqui com este, aquele e agora... E ainda há três coisas curiosas. Uma é saber se... Porque os independentistas têm mais 2 deputados, têm 2 deputados acima da maioria. Mas há vários deputados que estão presos ou que estão exilados e não podem tomar posse. E, portanto, das duas, uma, ou eles substituem os deputados por outros que possam tomar posse, ou não têm maioria. Há esse problema particular. Segundo problema curioso, praticamente todos os partidos, os 2 partidos independentistas, tirando da CUP, o partido de extrema-esquerda, agora falaram todos em negociar. Foi uma palavra que aparentemente entrou no vocabulário. Não é que Rajoy tenha dado muitas mostras de querer negociar, seja o que for. Puigdemont quer negociar no estrangeiro. Pronto, seja onde for, mas negociar parece-me uma boa ideia. E, em terceiro lugar, não é tão relevante para a história da Catalunha, mas é relevante para o que vai acontecer na Espanha, que é... Há bocado estamos a falar dos partidos que não duram sempre, e é possível que o partido de governo a prazo na Espanha, o partido de governo da direita, possa vir a ser o Cidadãos e não o PP. Neste momento fala-se em eleições antecipadas e, se reproduzir a nível nacional... Ainda que um bocadinho do que... Não, claro que o PP não vai ter 3%, 4% a nível nacional. Mas se reproduzir a nível nacional um bocadinho o que se passou na Catalunha, então o sistema de partidos vai continuar a ter convulsões curiosas em Espanha. E já teve algumas, desde, por exemplo, que emergiu o Podemos... Teve, exatamente. Era um bipartidarismo, praticamente, mais os partidos regionais, e agora tem 4 partidos médios. Consegue imaginar quais poderão ser os próximos capítulos, João Miguel Tavares? Claro que não, não é? Se não estava aqui, já estava na Catalunha como enviado especial a qualquer coisa. Evidentemente pode vir lá uma geringonça independentista. De facto, o António Costa pode começar a assumir um cargo internacional ao lado de António Guterres para tentar resolver estes problemas que são cada vez maiores. Alto Comissário para as Geringonças? Alto Comissário para as Geringonças. E aqui... É franchizar a ideia, não é? Agora, a geringonça que se aproximaria não seria grande coisa, além de ter o pequeno problema que o Pedro Mexia falou, que é eles quando vierem tomar posse vão presos. E, portanto, não sei como é que logo a partir de como é que isso se resolve agora. Uma vez eu escrevi um texto a dizer que deixem os catalães decidir o que é que querem ser. E, em última análise, eu não vejo como é que isto pode passar por outra coisa que não um referendo sério. E aceito por todas as pessoas e desde logo também... Uma revisão constitucional, também se fala da hipótese do Estado Federal, não é? Portanto, uma revisão constitucional que altera a natureza do Estado espanhol. Há muita gente que começou logo a pegar em papéis e desatou a fazer contas. Eu consigo perceber, mas se os independentistas têm 48% e se os unionistas têm 52%, seja o que for, os independentistas... Até essas contas são complicadas porque o Podemos da Catalunha não se sabe bem de que lado é que está da barricada. O Podemos é a favor do referendo e contra a independência, que realmente é mesmo só para... Não, mas eu por acaso sou desses. Olha lá, vejam bem a confusão, portanto eu concordo com o Podemos. Mas eles têm que se entender e os independentistas, apesar de tudo, são muitos, sejam ou não a maioria. Não é que na história da humanidade não haja situações em que não se entenderam mesmo e aquilo deu para o torto. Mas esse é o aspecto positivo. Eu acho que se fosse para dar para o torto já tinha dado. Já tinha dado, não era agora. Tinha dado da outra. E não deu para o torto. Isso aí, no meio de toda a desgraça, se calhar é capaz de ter sido das primeiras vezes que eu vi um conflito político tão extremado não ter descambado em violência. Isso nós tendemos só a ver as coisas negativas. Não seriam umas bastonadazitas no dia da... Sim, mas não é significativo. Quase toda a gente estava a Espanha é só para a Espanha. E isso é o lado positivo. Não acho que vá haver molho. Não acho que vá haver molho. Mas acho que... Não sei qual é que é a solução, mas mais dia menos dia terá que haver um referendo ou uma revisão constitucional séria. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se maior. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se vermelho. Como o Pai Natal, Pedro Mexia? Como o CTT. Oh. Porque... Um dos temas políticos da semana foi a anunciada reestruturação
dos CTT, ameaçando de despedimento centenas de trabalhadores. E o caso foi debatido no Parlamento, no debate quinzenal. Há uma discussão interessante que foi havendo à direita nos últimos anos, desde o tempo da Margaret Thatcher, que são as pessoas que, concordando genericamente com o que dizem os liberais sobre haver menos Estado, perguntam, no entanto, se o Estado se for embora, há certos serviços que não deixam de ser simplesmente prestados. O caso do CTT é um caso interessante desse ponto de vista, porque a privatização do CTT, em princípio, não me parecia que fosse absolutamente morte de homem que os CTT fossem privatizados, desde que, lá está, houvesse um caderno de encargos tão estrito que fosse possível que os CTT privados cumprissem as suas funções. Bom, supostamente há, não é? Supostamente há. Supostamente há, mas é isso que eu vou dizer. Os CTT, como toda a gente sabia, há menos gente a mandar cartas, o setor está em crise, isto não é breaking news para ninguém, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Os CTT têm 2.357 estabelecimentos e vão começar, já estão a vender imóveis, despedimentos, baixar salários, quedas em bolsa e querem também agora vender ou fechar alguns desses estabelecimentos onde há pouca procura. Pois, naturalmente, era justamente esse o problema, porque de facto há pessoas que vivem em sítios e que recebem as suas pensões e que recebem outro tipo de correspondência que ainda têm. Nem toda a gente, não há 10 milhões de pessoas no Facebook e com e-mail. Portanto, há pessoas ainda que vivem de uma forma... São as que precisam mais de apoio? E que precisam mais de apoio. E, portanto, aparentemente este caderno de encargos não impede esta anunciada a intenção de fechar onde não há gente. E aí é que se começa, e por isso é que se está a discutir agora esta história de nacionalizar, como aliás se discutiu também na Inglaterra. Porque, de facto, há funções que é importante que existam e é uma questão de olhar para as pessoas, em alguns casos mais desfavorecidas, em termos de idade, em termos do sítio onde vivem, em termos de rendimentos, que deixam de ter uma estação de correios, que deixam de ter correios perto, onde se possam deslocar com facilidade. Faz sentido equacionar a possibilidade de reverter a entrega do serviço postal aos privados? Quer dizer, a concessão do serviço postal aparentemente será reconsiderada em 2020, acho eu que é a data. António Costa disse que não passa por aí. Não passa pela nacionalização. Não passa pela nacionalização, mas passará certamente pelo caderno E pela intervenção da ANACOM, não é? Exatamente, e por uma intervenção... Que é o regulador que tem a responsabilidade. Por uma intervenção que não permita aos donos privados do CTT, podia ser de outra empresa qualquer, esquecerem-se completamente das pessoas para as quais eles existem. É verdade que muitos de nós não escrevem cartas, mas é verdade que algumas pessoas só escrevem cartas. Nunca escreveram um e-mail na vida e é esse o seu meio de comunicação, não só de comunicação, mas de receber as mais variadas coisas indispensáveis para a sua vida. E, portanto, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar. O que é que correu mal nesta privatização, João Miguel Tavares? Eu concordo basicamente com aquilo que o Pedro esteve a dizer. E era necessária a privatização? Não. Os CTT davam lucro. Pois davam, embora pode-se sempre dizer que a longo prazo deixariam de dar, e nesse sentido, se o Estado tivesse que fazer um bom negócio... Como disse o outro... Não, mas aqui nem sequer era longo, não é? Era agora a escolha ser liberal nos atos mais do que nas palavras. E aquilo houve umas transformações, de repente os CTT deixaram de ser CTT e apareceu também o Banco CTT. Com serviços financeiros. É evidente que a mim chateia-me imenso sempre esta maneira de ser gestora à portuguesa, que é cada vez que começam as contas a apertar, vamos despedir gente. Quando falta a outra parte. E os próprios acionistas têm queixado disso. Se faz favor, dá para ir pensando noutras áreas de negócio e como é que nós as podemos aproveitar. Nós tivemos agora por todo o lado, neste Natal, as pessoas a queixaram-se que fizemos compras na Amazon e não recebemos as encomendas em casa. Não me parece que, apesar de tudo, haja falta de procura. Não é? Nós tivemos casos... Para encomendas, não. O CTT também podem distribuir encomendas, não é? E distribuem. Sim, mas como sabes, esses serviços têm muitos negócios com tem distribuidores. muitos players no mercado, como se costuma dizer. Mas o CTT pode ser mais um. Portanto, eu espero que o CTT também tenha esse tipo de agilidade e que a ANACOM
faça aquilo que os reguladores em Portugal não costumam fazer, que é regular. Exato. Uma das razões para a crise dos Correios, já foi referida, é a quebra acentuada de circulação postal. Ainda escreve epístolas, Ricardo Araújo Eu Pereira? escrevo epístolas, recebo epístolas. E Não recebes nada a dizer. recebo várias epístolas. É? Às vezes até desagradáveis epístolas sobre coisas que eu escrevi. Por exemplo, pessoas que me escrevem a dizer que gostariam que eu mantivesse uma relação íntima com um bovino. Às vezes acontece. Há muito hate mail por carta ainda, não é? exatamente. E escrito normalmente à mão. Não. Atenção, há a caligrafia do... Todos nós que vemos nos jornais, a caligrafia do maluco. Exatamente. Nós vemos imediatamente. chega uma carta e diz, isto é um maluco. Já está. E depois diz coisas malucas lá dentro, em geral. Exatamente. Pronto, quando o mundo bate certo, Bate certo. ficamos Mas, bem. de facto, a gente, por exemplo, a quantidade de encomendas hoje, é certo que as cartas diminuíram, mas as encomendas devem ter aumentado, não é? Com isto da Amazon e não sei o quê. O problema é que não são os CTT que fazem essas... Pois é isso. Eu ainda esta semana passei 45 minutos na CEUR, porque a CEUR prestou um péssimo serviço. Tive entretido, aliás, havia uma fila para ser atendido na CEUR e uma fila para usar o livro de reclamações da CEUR. Havia duas filas e eu integrei as duas. Porque lá está, porque não me deram uma encomenda, mandaram-me para um sítio qualquer sem me avisar, depois eu fui recebê-la lá nesse sítio e tal. Agora, Mas aí, a por minha exemplo, questão... eu geralmente a CEUR, no meu caso, é bastante competente em entrega, mas eles simplesmente não conseguiram gerir o que aconteceu neste Parece um Natal. programa da DECO. Exatamente. Não, até aqui... É só fazer porque eu sempre fui bem tratado. Não, até aqui não estava especialmente insatisfeito com a CEUR. Exato. Agora... Sabes o que é que fazem os gajos espertos? É que não fazem encomendas a 10 dias de Natal à Por espera amor que de elas Deus, cheguem os lá. senhores têm um serviço de entregas, sei eu. mas só quando não é muita coisa para entregar. Epá, por amor de Deus. Sou uma empresa daquele tamanho, não se consegue contactar telefonicamente, já agora estás-me a enervar. Não se consegue contactar telefonicamente a CEUR. Todos os números de telefone disponíveis ou não funcionam, ou tocam e ninguém atende, ou o que me aconteceu foi, finalmente atenderam-me quem era? Um senhor em Madrid. Isto é, quem é Mas atenção, a CEUR já não atende, mas a CEUR também já não atendia telefones, não foi só neste Natal. Não se conseguia falar com eles. Não interessa. A minha posição sobre os CTT é que Ponto final sobre há o pessoas assunto. que dizem CTTs. E a minha Pois é. Jerónimo de Sousa Não, mas eu não digo que esteja mal. e o Soares? Porque a gente pode dizer os meus DVDs, também não diz os meus DVD. A minha questão é uma questão de coerência. Tu não podes, por exemplo, parcerias público-privadas, tu não podes dizer os CTTs e as PPP. Aí tens de passar a dizer as PPPs. E eu não sei em Fica relação a nota. a mim. E mais, é bom, acho eu, e acho que se comprova por aquilo que eu disse, que é bom termos um conhecimento profundo, primeiro, da matéria. E hoje no Expresso dizia a privatização dos Correios ingleses levada a cabo por Margaret Thatcher, disse Miguel Sousa Tavares. O que é que sucede? Não foi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é conhecida, aliás, por ter dito uma frase famosa que é: os Correios eu não privatizo, não estou preparada para privatizar a cabeça da rainha por causa dos selos. E, portanto, a questão é esta. O Sousa Tavares também não errou por muito. Não foi a Margaret Thatcher, não foi o Primeiro-Ministro que veio a seguir a ela, não foi o que veio a seguir, não foi o que veio a seguir, não foi o que veio a seguir. Foi um em que ela já tinha morrido. Portanto, ou ela privatizou os Correios... Isto chama-me dar uma volta. É só porque fiquei surpreendido. Fica a errata. Ou ela privatizou de além túmulo, ou não. Porque, sabes o que é mais giro? É que o Sousa Tavares escreve assim: mais valia saberem um pouco de história e terem visto o que é que aconteceu. Eu adoro quando a pessoa que diz devias saber a história e depois diz uma coisa que não corresponde a qualquer facto histórico. Fica a errata. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se vermelho e estamos mesmo com muito pouco tempo, mas ainda vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se sente elétrico. Foi alguma substância que tomou, João Miguel Tavares? Eu não tomo nada. Não? É coisa mais... De onde é que lhe veio essa eletricidade toda? Foi por causa de um artigo de opinião de Arménio Carlos, que ele escreveu, atenção, é sobre o tema da Alta Europa, certo, no qual eu tendo a concordar com Arménio Carlos. Eu tenho uma costela proletária acentuada, aliás, nós insistimos que este Pai Natal viesse para aqui, se vocês reparem, ele está com esquis. Isto não é um Pai Natal aristocrata que tem renas a puxar o trenó. Ele próprio faz o seu trabalho e... Desculpa lá, se ele tem esquis, é claro que é aristocrático, é para a neve. É claro que é um aristocrata. Mas lá está. Mas ao Arménio assunto. Carlos, de repente, também dá uma de aristocrata. Arménio Carlos quer que a Auto Europa comece a produzir carros elétricos. Ele escreveu um longo texto e 9/10 do texto não estavam mal.
no que é não estar mal? Eu estou com o Arménio Carlos em relação à Europa, no sentido que são empresas, trata-se de uma empresa privada com trabalhadores que são maiores de idade, e então empresas privadas com trabalhadores maiores de idade, há uma situação ali de equilíbrio em que uns podem tentar convencer os outros, e acho muito bem que se os trabalhadores sentem que estão a ser expoliados e que não querem trabalhar ao sábado, ok? Então querem trabalhar ao sábado por mais dinheiro, e sim, discutam. Às vezes, quando são as greves do metro de Lisboa, essa relação já não é tão equilibrada e incomoda-me bastante mais. Quando nós estamos a falar de uma empresa privada e de trabalhadores dessa empresa, é por isso que foram feitas as greves e foi por isso que foram feitas as comissões de trabalhadores, entendam-se entre eles. E a ideia dos quando carros Arménio elétricos? Carlos, depois de falar muito, no sentido que eu concordo com ele, salta para... Mas o que a Auto Europa tem mesmo que fazer é colocar-se no mercado dos carros elétricos e, portanto, e começa a falar como se fosse CEO da Volkswagen. E então ele está a dar uma de aristocrata. Deixa de ser o defensor. De repente, põe-se... Mas Arménio Carlos existe para dar conselhos à administração da Volkswagen. Já lá está. É parvo. Alguma nota sobre isto? Carlos, eu acho que é uma tentativa de Arménio Carlos pôr a Auto Europa a produzir carros de luxo. Porque a eletricidade em Portugal é tão cara que, de facto, passam a ser carros de luxo se forem Se elétricos. calhar é isso. Arménio Carlos a tentar fazer o trabalho dos chineses. Muito bem. BCP. Decretos. O Pedro Mexia decreta refresco. Refresco. Os partidos brasileiros, que são muito interessantes e que são 40, decidiram refrescar-se. E refrescaram o quê? Mudando de ideias, mudando de líderes? Não, mudando de nome. Estão maciçamente a mudar de nome, porque estão quase todos metidos com É o chamado rebranding. mensalão, lava-jato, essas coisas todas. Metade deles estão, ou mais metade, estão metidos em esquemas desses, então mudaram de nomes. O que já seria problemático, porque, por exemplo, um dos maiores partidos de direita no Brasil chama-se Partido Progressista, e depois há o Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Trabalhista Nacional, há o Partido Comunista e o Partido Comunista do Brasil, sendo que o primeiro também é do Brasil, e então eles agora mudaram todos de nome. O PMDB, que é o grande partido, enfim, é o partido do Temer, voltou a chamar-se MDB, deixou de ser partido. O PT do B chama-se Avante, os democratas passaram a ser MUD, o PTN passou a chamar-se Podemos, mas é um partido de direita, e pronto, é a política confusão brasileira no seu melhor. O João Miguel Tavares decreta... Explique lá isso melhor. Explica lá isso melhor porquê. Porque o Expresso trazia uma notícia interessantíssima que merece mais desenvolvimento sobre Miguel Frasquilho ter andado a receber dinheiro do saco azul do BES, daquela famosa ES Enterprises. E o dinheiro não foi sequer ter diretamente à conta dele, mas à conta dos seus familiares. E ele diz, porque é que foi à conta dos familiares? É que eu tinha umas dúvidas para com eles, Dívidas. então tinha umas dúvidas também. As dúvidas são o que eu tenho. Dívidas é o que ele disse que tinha. E então que as dívidas foram pagar a vários familiares. Ora, na escala da credibilidade, que eu ponho, sei lá, tipo 0, Ramalhianos é um homem honesto. Ninguém precisa de explicações, toda a gente acredita. E 100... o dinheiro era só do meu amigo Carlos Santos Silva, portanto, aquela coisa no qual ninguém acredita. Esta explicação de Miguel Frasquilho está para aí no 90. Isto soa tão mal, mas tão mal. Mas nunca ninguém te disse, lá estava a dever dinheiro, mas já dei 2.000 euros ao teu primo. Nunca. Não, Mas pode haver explicações mais desenvolvidas na próxima sexta-feira, porque Miguel Frasquilho vai ser o diretor por um dia do Diário de Notícias e há de ter matéria Oportunidade seguramente para investigar. para investigar Eu o proponho que a manchete seja essa, Miguel Frasquilho, que investiga a família de Miguel Frasquilho e o próprio Miguel Frasquilho. O Ricardo Araújo Pereira decreta Santo Natal. Santo Natal para todos. Acho que é a altura ideal Pronto. de Santo Está Natal. tudo Santo dito. Natal é o problema com o Natal porque é a festa da família e isso é problemático, não é? Porque normalmente não se gera o silêncio e a circunspeção que a celebração do nascimento do Messias merecia. Eu sou a favor de um Natal em que ninguém se conhece. Uma coisa mais cerimónia, ninguém está, vou, passa aí as batatas. Não, uma coisa mais calma. Ninguém presente à mesa nos mudou a fralda, se vai levantar histórias de uma briga que aconteceu em 1982. Não, coisas só ceia de Natal com pessoas que a gente não conhece de lado. Um Santo Natal, Exatamente. portanto. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, já depois dos sonhos e das rabanadas, teremos a última reunião de 2017. Um balanço do ano num formato diferente, um convidado especial, fica a surpresa. Mas vai ser à hora do costume, com os ministros de sempre, neste Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bom Natal a todos.